Tudo certo, o governo do estado e prefeitura de Curitiba fazem acordo para manter o transporte integrado. Mais 114 milhões de reais foram aprovados como crédito suplementar para auxiliar a prefeitura a cobrir furos de caixa. Esquenta a disputa entre deputados estaduais pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Está no ar o Wikinews deste domingo, 19 de maio de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Depois de muitas discussões e trocas de farpas, enfim, o governo do estado e a prefeitura de Curitiba chegaram a um acordo e o transporte integrado continuará na região metropolitana. É que o estado vai repassar parte do valor do subsídio de integração do transporte coletivo para os municípios. Ao todo serão 53 milhões de reais, que junto com a isenção do ICMS do óleo diesel, deve manter a tarifa para os usuários da Grande Curitiba. Mais uma vez, demonstrando de forma prática, inequívoca, a participação do governo do estado para melhorar a vida do cidadão, para investir no município, para estreitar parcerias entre o governo e as prefeituras municipais. E hoje a forte demanda até se tornou uma certa polêmica, a questão do transporte coletivo de Curitiba, a integração com a região metropolitana. E o governo, mais uma vez, com um esforço tremendo, conseguimos reunir um recurso para garantir o subsídio da passagem de ônibus de Curitiba. Desta forma, garantir também a manutenção da integração com a região metropolitana, que é uma conquista histórica e não poderíamos jamais deixar sob risco de haver uma desintegração. O objetivo é garantir uma passagem mais justa, uma passagem mais acessível para quem anda de ônibus. Quando o governo do estado anuncia esse subsídio por mais um determinado tempo, ele é muito importante, acho que para toda a região metropolitana, para Curitiba e também para São José dos Pinhais. Nós que assumimos agora, já temos esse problema, se houvesse a desintegração, que afetaria a nossa comunidade. O Ministério Público do Paraná arquivou a denúncia de superfaturamento na compra das TVs laranjas durante o governo Roberto Requião. Na época, os aparelhos foram comprados por R$ 860 cada. Ao todo foram adquiridas 22 mil TVs, num investimento total de 19 milhões de reais. O suposto superfaturamento foi levantado em 2008 pelo então líder da oposição e atual presidente da Assembleia, Valdir Rossoni. Por falar em Assembleia Legislativa, os ânimos na casa estão acirrados por conta da disputa por uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas. O novo conselheiro será empossado no lugar de Hermas Brandão, que deverá se aposentar. A candidatura de Plauto Miró ao Tribunal de Contas foi lançada em outubro do ano passado com a reeleição da mesa executiva da Assembleia, onde ocupa a primeira secretaria. A maioria dos 54 deputados apoiou o nome de Plauto Miró para ocupar a vaga do conselheiro Hermas Brandão, que se aposentou no mês passado no Tribunal de Contas. Mas no início do ano, o deputado Fábio Camargo também lançou seu nome como candidato e dividiu opiniões. Mesmo assim, Plauto Miró garante que ganha a eleição. Os rumores surgem, mas o que eu posso dizer, claro, é que continuo candidato, sou candidato e vou disputar as eleições para essa vaga do Tribunal de Contas. Estou trabalhando, conversando com os deputados dessa casa, que são os eleitores. Eu não vou aqui colocar o placar que deve acontecer, mas eu posso dizer que nós vamos fazer a maioria. Fábio Camargo está tentando votos corpo a corpo. No plenário, sempre é visto conversando com outros deputados, mas não dá entrevista. O prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, do PDT, conseguiu a aprovação de um crédito adicional de 114 milhões de reais ao orçamento. O recurso deverá ser usado, segundo a prefeitura, para pagar dívidas que teriam sido deixadas pelo ex-prefeito, Luciano Dutti. 74 milhões serão usados para despesas de saúde e outros 17 milhões para empresas que trabalham na pavimentação de ruas. O restante será pago para prestadores de serviços.
Mesmo com os constantes alertas, alguns deputados continuam atrasando na abertura das sessões plenárias. Por conta disto, o presidente Valdir Rossoni alertou que irá implementar regras mais rígidas para garantir a presença dos parlamentares no plenário da Assembleia. O regimento interno exige a presença de 1/3 dos deputados para a abertura das sessões, mas poucos estavam cumprindo as normas. O painel eletrônico que registra e mostra as presenças não intimidou os parlamentares. A mesa executiva decidiu mexer no bolso dos deputados faltosos. A cada falta será descontado um dia de salário, algo em torno de R$ 650 para um salário mensal superior a R$ 20 mil. A presença será marcada no meio da sessão antes da ordem do dia e todas as faltas deverão ser justificadas. Em algumas questões, alguns requisitos justificativa. Por exemplo, viagem com o governador para a base do deputado, justifica-se. Reunião com o ministro em Brasília, justifica-se. Então, em outras, e atestado médico, são os requisitos que justificam a falta em plenário. O deputado pode faltar uma vez por mês. E o deputado tem uma justificativa uma vez por mês. O restante é descontado como está sendo feito, só que não estava regulamentado ainda por lei. E veja daqui a pouco, 2 casos de morte por gripe no Paraná podem ter sido causados pelo vírus H1N1. Pelo menos 2 pessoas podem ter morrido no Paraná, vítimas do vírus H1N1. Um balanço da Secretaria de Estado de Saúde mostra que este ano já foram contabilizados 24 registros da doença. Apesar das mortes que estão sendo investigadas, o governo descarta nova epidemia da gripe no Paraná. Nesta época do ano, não são apenas os casos de gripe que preocupam as autoridades. Práticas normais do dia a dia, como levar a mão à boca e atender ao telefone, podem ser nocivas. Elas estão por toda parte, no lixo, na bolsa, no livro, no jornal, no ônibus. Não é exagero afirmar que o mundo não existe sem elas. E mesmo que a gente não consiga enxergar, as bactérias estão mais perto do que imaginamos. Quantas bactérias você acha que tem nesse celular? Deve ter milhares, né? Pega dinheiro, pega coisa do ônibus e tudo mais. Passa para a bolsa, passa para a mão. Chuta um número. Uns 500 por aí. 500 é muito pouco. O celular está sempre sendo levado para perto da boca. Depois é guardado no bolso ou na bolsa. Quase ninguém lembra de limpá-lo. Por isso, nesse vai e vem, o aparelho acaba acumulando gotículas de saliva e sujeira, imperceptíveis, mas que podem reunir até 10 mil bactérias. Esses micro-organismos podem trazer desde uma simples dor de barriga até infecções sérias. O risco aumenta quando o corpo já está vulnerável. É por causa disso que, desde 98, o Ministério da Saúde obriga os profissionais do setor a seguirem normas de higiene e esterilização dos materiais. A preocupação aumentou depois do surgimento das chamadas superbactérias. São bactérias que normalmente já faziam parte, né, que estavam aí no meio ambiente, né, e que passam a desenvolver mecanismos, né, de ação que impedem, né, a ação do antibiótico, né, então elas ficam realmente resistentes aos medicamentos disponíveis. É como se a gente estivesse voltando no tempo, né, uma era antes da penicilina, né, onde você fica sem armas para lutar contra essas bactérias. O uso indiscriminado de antibióticos é apontado como a principal causa do fortalecimento dos micro-organismos. A automedicação, as pessoas usarem antibióticos de uma forma indiscriminada, né, não utilizarem o medicamento pelo tempo correto. Você prescreve o medicamento para ser tomado durante 10 dias, o paciente no 5º dia já está se sentindo bem, ele acha que ele está bem, que ele não precisa mais usar o antibiótico, né? Isso dá chance para que essas bactérias desenvolvam mecanismos, né, que impeçam a ação
dos antibióticos. Para não contribuir com o aparecimento de novas bactérias resistentes, é preciso, além de seguir as recomendações médicas, ter o cuidado de lavar sempre as mãos. E é importante não fazer isso de qualquer jeito. A gente acredita que seja uma das maneiras mais eficazes de se combater, né, as infecções, é o hábito de lavar as mãos. A gente acredita que é uma coisa que a gente precisa incutir nas nossas crianças até, para que isso passe a ser um hábito mais frequente, né? O furto de fios de cobre usados no sistema elétrico de captação de água de uma unidade da Sanepar, em Paysandu, no noroeste do Paraná, deixou o município sem água. Toda a cidade, com aproximadamente 43 mil pessoas, incluindo distritos e moradores da região, ficou desabastecida. A situação foi normalizada em menos de 24 horas. Enquanto as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo em Curitiba andam a passos lentos, uma discussão pode complicar também as obras da Arena da Baixada. Apesar de todas as tentativas da administração municipal, 2 moradores do entorno da Arena ainda não entraram em um acordo para a desapropriação. Junho, este é o prazo que a Prefeitura de Curitiba quer para finalizar a questão das últimas desapropriações de imóveis para a conclusão da Arena da Baixada. No total, são 2 que já estão em fase final de trâmite judicial e a remoção é a peça-chave para a conclusão do estádio, que será o palco de jogos da Copa do Mundo de 2014 na capital paranaense. O poder público, no interesse público, quando existente o interesse público, ele pode realmente tirar a propriedade de particulares. E isso ocorre em casos previstos em lei e são casos extremados, como, por exemplo, a construção de um hospital, a ampliação de uma rodovia. Não é o que ocorre neste caso específico. Nesse caso, todos nós sabemos, o município desapropriou diversos imóveis no entorno do estádio da Arena da Baixada para retirar esses proprietários desses locais e entregar essas propriedades para o Clube Atlético Paranaense, que é uma entidade particular. Os imóveis estão localizados na Rua Buenos Aires e, segundo os moradores, o valor oferecido pela Prefeitura está bem abaixo do previsto pelo mercado imobiliário e pelo Poder Judiciário. O município ofereceu R$970 mil para que seu Fernando deixe a casa onde reside com a família há 13 anos. Porém, na avaliação do perito judicial, deveria ser pago R$1.285 mil pelo imóvel. Existe uma norma que eles têm que seguir para fazer a avaliação imobiliária e que, como não existe nenhum terreno que eles possam comparar como zona especial desportiva, a prefeitura arbitrou que aqui é parecido com os ZR3. E é o perito que eu contratei, e mesmo os peritos que já deram decisões judiciais parecidas, dizem que aqui é ZR4. A briga basicamente está por essa questão de zoneamento. Os valores, eu digo assim, entre o que a prefeitura ofereceu e o que a justiça deu agora provisoriamente, existe um crescimento, não é ruim, mas está muito longe ainda do que a gente percebeu, do que aconteceu pela vizinhança. E como a lei diz que você pode ou deve comprar um imóvel similar, com este valor que eles nos ofereceram, eu não compro um imóvel similar. Nessa região aqui, de jeito nenhum. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba nos informou que o juiz autorizou as últimas desapropriações no entorno da Baixada, mas os moradores ainda não foram notificados oficialmente dessa decisão. Quando isso ocorrer, terão um prazo que pode variar de 5 a 30 dias para deixarem as suas residências. Caso sejam resistentes, poderão ser retirados à força. São situações muito tristes. Existe uma senhora que mora no local há mais de 60 anos. Já conversei com ela, melhor dizendo, conversei com o filho dela, que vai hospedá-la provisoriamente até ela conseguir adquirir um outro imóvel para a sua moradia. E esses proprietários serão intimados da determinação judicial para que saiam de seus imóveis num prazo que será fixado pelo juiz. E eles, naturalmente, vão respeitar a decisão judicial e sairão dentro do prazo que vier a ser concedido. A gente tem que desocupar o imóvel assim que a justiça determine. A gente não vai brigar por isso. Mas também mais um desconforto. Como é que eu vou comprar um imóvel se eu ainda não recebi o dinheiro? Para receber o dinheiro eu preciso de uma burocracia toda que leva de 15 a 20 dias. E o imóvel que for comprar, a pessoa vai pedir um prazo para me entregar o imóvel também. E nesse meio tempo eu ainda não sei o que vou fazer. A atleta Pérola de Souza, que mora em Pontal do Paraná, no litoral, está representando o Brasil no circuito mundial de bodyboard. As competições já iniciaram e seguem até o dia 2 de junho.
São duas competições. A primeira, em La Isla, conta pela etapa latino-americana. Em La Punta, é a etapa do Mundial. E veja a seguir, pela primeira vez uma mulher assume a prefeitura de Curitiba. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, apresentou um relatório que mostra que o custo do pedágio e o salário mínimo regional são os grandes entraves para o crescimento do setor. Para evitar leis que prejudiquem a indústria no Paraná, a federação pretende se envolver mais na discussão de projetos junto aos deputados estaduais. A agenda legislativa da indústria do Paraná apresenta uma seleção dos principais projetos de lei de interesse do setor industrial do Estado que tramitam na Assembleia Legislativa. A visita do presidente da FIEP à Assembleia, além de entregar a agenda, teve o objetivo de deixar um canal aberto com os deputados para o diálogo, que, segundo Campagnolo, não aconteceu com a implantação por decreto do salário mínimo regional. O mínimo regional, de certa forma, nós não somos contrários a reajustes, a aumentos de salário. O que nós não concordamos é que seja por meio de um decreto, porque a maioria dos setores produtivos tem o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, que sentam numa mesa de discussão e procuram chegar num comum acordo. Agora, quando vem um decreto colocando um determinado percentual, ele não está percebendo que existe uma competição. Não vai ser por decreto que um produto vai chegar na prateleira do supermercado. Então, o que nós estamos pedindo a essa Casa de Leis, que ainda para o próximo ano, que já começamos a discutir a partir de agora, que a gente perceba qual que é o melhor caminho. Campagnolo também cobrou dos deputados uma posição contra os altos preços dos pedágios nas rodovias do Paraná, que interferem no setor produtivo. Um pedágio que é muito caro, que aquelas obras que foram prometidas e assinadas, elas não foram cumpridas e que tornam o nosso pedágio muito caro, fazendo que o produto paranaense não seja competitivo. A crítica do presidente da FIEP é sobre o contrato firmado entre o governo do estado e 6 concessionárias de pedágio em 1996 para 25 anos. Termina em 2022. Para ele, seria uma irresponsabilidade do governo a renovação desse contrato. O deputado Hélio Rusch é presidente da Frente Parlamentar da Indústria e vice-líder do governo. Para ele, o diálogo é aberto e transparente entre o executivo e concessionárias do pedágio e não tem informações sobre a renovação do contrato. O que nós sabemos que existe um entendimento, buscar através do governo do estado, com as empresas de concessionário no estado do Paraná, para que as obras sejam reiniciadas e para que nós possamos efetivamente cumprir o contrato, principalmente aquele que foi firmado quando foi implantado o pedágio do Paraná. Quanto é que nós estamos arrecadando e quanto é que nós estamos investindo? Será que esse pedágio não está muito alto? Por que em outros estados é mais baixo? Enfim, é uma preocupação e volto a dizer, não somos contrários ao pedágio. O que nós somos contrários é talvez esse modelo que o Paraná foi pioneiro e que de certa forma hoje está prejudicando a competitividade da indústria paranaense. Hoje, o salário mínimo regional varia de R$ 880 a R$ 1.018. O preço baixo das consultas médicas tem feito muitos profissionais deixarem o credenciamento com as operadoras de saúde para apostarem em atendimento particular. Isto tem feito com que o paciente comece a consulta com o médico e tenha que terminar o tratamento com outro. Mas a situação agora pode ficar ainda pior. Uma resolução do Conselho de Saúde obriga as operadoras a liberarem exames e outros procedimentos solicitados também por médicos particulares. No Paraná, o movimento de descredenciamento dos médicos é forte. Somente nos últimos 2 anos, 3.000 profissionais deixaram de atender pelos planos de saúde. Segundo o vice-presidente da Associação Médica Brasileira do Centro-Sul, o motivo do descredenciamento em massa é porque muitas operadoras permanecem com as tabelas de honorários defasadas. Todos os meses, você, usuário de plano de saúde, paga o aumento sucessivo. Todos os meses, nos últimos 10 anos, mais 12 anos, desde 2002. O que acontece? Você paga o aumento,
Só que esse aumento que você paga não é repassado na mesma proporcionalidade ao profissional médico. Então, as consultas estão defasadas. E quando você fala em preço de consulta, a gente nunca fala, o preço é X, só que você tem que pôr menos 27,5% de imposto de renda. É quase 30% que nós pagamos para o imposto de renda. Então, muitas especialidades médicas, eu cito um exemplo claro da pediatria, os pediatras não conseguem manter o seu consultório. Muitos pediatras estão fechando os consultórios, trabalhando em ambulatórios de pediatria nos hospitais e procurando outra situação. O paciente do médico que se descredencia deve escolher outro especialista vinculado ao plano. Se optar pelo atendimento sem convênio, a operadora não reembolsa o valor. Mas atenção quando no atendimento particular o médico fizer algum pedido de procedimento extra. Uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar de 1998 estabelece que os planos de saúde têm a obrigação de liberar os exames e até mesmo as internações solicitadas por médicos particulares. Nessa situação, o único gasto que o plano de saúde não arca é com a consulta médica. O paciente que for lesado deve formalizar a reclamação na Agência Nacional de Saúde ou procurar os órgãos de defesa do consumidor. Se for solicitado por um médico, mesmo que não seja credenciado do plano de saúde, o plano é obrigado sim a fazer essa cobertura dos procedimentos. Já tem uma resolução também da ANS que estabelece isso. Então, o consumidor, mesmo que faça uma consulta particular, esse médico solicitando exames, o consumidor vai até a operadora e a operadora é obrigada a liberar esses procedimentos, mesmo que o médico não seja credenciado. O prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, vai para o Japão representar o município. Na ausência dele, a vice-prefeita Miriam Gonçalves assume a administração municipal. Esta é a primeira vez que uma mulher assume a prefeitura de Curitiba. Também é inédito o fato de ser do PT, Partido dos Trabalhadores. Miriam Gonçalves será prefeita por 10 dias. A esperança, eu acho que é quanto à primeira vez de uma mulher ocupar um cargo executivo em 320 anos de Curitiba. E a esperança é que isso continue, que aumente, que as mulheres tenham mais espaço no executivo da cidade, do Paraná, enfim. E a expectativa, eu acho que é o que o PT fará. O PT fez um grande acordo em termos programáticos nessa coligação com o Gustavo Frutti. E isso será cumprido à risca. Então, independente de estar eu lá ou o Gustavo, a nossa proposta é a mesma. Vamos cumprir o plano de governo. E nessa semana eu vou ter oportunidade de, com várias entidades, com a Conab, visitar um grande imóvel que tem na região sul de Curitiba, de mais ou menos 21 mil metros quadrados, que pertence à Companhia Nacional de Alimentação, mas que nós estamos trabalhando para que ela seja doada ou seja utilizada em parceria com Curitiba. Essa semana eu devo inaugurar um novo horário de pelo menos 3 locais que das 18 horas passarão a atender até as 22 horas. E isso já é muito bom porque os postos 24 horas, que era na verdade quem faziam os plantões para atender após as 18 horas, já vão estar mais aliviados por esse atendimento que será feito em horário diferenciado nesses postos. Já começou a acontecer e essa semana vamos inaugurar mais 3 locais. Nós estamos tratando também de convênio com Nova Maternidade, UTI infantil, para que elas possam ser credenciadas pelo SUS e passem a trabalhar também para os pacientes que vêm da prefeitura. Há 2 anos, terrenos em Piraquara estariam sendo usados como lixão clandestino. Além de ferir o meio ambiente, não havia qualquer tratamento do lixo. Piraquara é berço de mananciais. A polícia suspeita ainda que um suplente de vereador negociava o aluguel dos terrenos.
Os terrenos somam mais de 15 mil metros quadrados. O suplente de vereador João Carlos Labes, mais conhecido como Carlão da Favela, do PPS de Piraquara, negociava com empresas de construção civil o depósito de resíduos nos locais. Ele cobrava em média R$ 30 por caçamba. A operação visava justamente surpreender, eventuais autores desse dano ambiental. E, por sorte, nós localizamos esse suplente do vereador no momento em que ele negociava aí o despejo regular do distrito numa das áreas que ele utilizava ilegalmente. Em função disso, foi dado voz de prisão para ele por crime ambiental e foi conduzido à delegacia para as formalidades legais. As investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente começaram a partir de denúncias da vizinhança. A polícia descobriu que o esquema funcionava há cerca de um ano. Restos de obras e até lixo comum formaram pilhas de entulhos. Os terrenos eram cobertos de mata nativa. Ali atrás ainda é possível ver algumas araucárias que restaram. Praticamente tudo foi devastado. Além disso, nessa região passam inúmeros mananciais. Houve um dano ambiental importante, porque, como eu disse, houve aí uma constatação sumária, inclusive pela polícia técnica que esteve no local, que houve uma degradação, uma destruição significativa da flora. O suplente de vereador e os proprietários dos terrenos devem responder por crime ambiental, agravado pelo descarte de resíduos em área de manancial e destruição da flora nativa. O crime é inafiançável, com pena de 1 a 7 anos de reclusão. Chove em quase todo o Paraná nesta segunda-feira, mas as temperaturas não devem cair. Em Curitiba, chove durante todo o dia e a máxima prevista é de 24 graus. Em Jaguariaíva e Foz do Iguaçu, chuvas e trovoadas, com máxima de 26 graus em Jaguariaíva e 28 em Foz. Em Umuarama também deve chover, máxima de 25 graus. E está chegando ao fim o Wikinews de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2h da tarde. Uma boa tarde para você e até lá. Boa tarde.